Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, mais uma aula nossa aqui da nossa playlist de Físico-Química. Espero que você esteja gostando, espero que esteja fazendo você gostar um pouco mais de Química, tá? Que você esteja aprendendo Química de verdade aqui com o nosso canal. Então deixa o seu like, se inscreve, manda pros brother, tá? Enquanto tá rolando a nossa vinheta. Bora! Show, galerinha! Um assunto super importante. Nós começamos agora a falar sobre a eletroquímica, tá? Nós vamos começar a conversar sobre a eletroquímica e quando a gente fala de eletroquímica, nós vamos falar da troca de elétrons, tá? A troca de elétrons acontecendo. E para a gente falar de eletroquímica, nós temos que falar do potencial eletroquímico. O que é esse potencial? É a medida em volt, tá? Em volt, da capacidade de uma espécie oxidar ou reduzir em comparação com outra. Então guarda isso, é sempre comparando, galera. Então sempre em comparação, certo? Muito bem. E aí, a ideia é o seguinte, se é sempre comparando, tem que ter um padrão com quem eu vou comparar sempre, né? Quem é o meu padrão aqui? Deixa só o prof dar uma ajustada na tela para vocês. Quem é o meu padrão? O meu padrão, galerinha, é o hidrogênio, é o eletrodo padrão de hidrogênio. O eletrodo padrão de hidrogênio é o nosso zero. É certeza que vale zero? Não, não é certeza que vale zero, mas a gente diz que vale tanto a redução quanto a oxidação. Lembra, galera, que eu tenho redução, quem oxida e reduz, né? Então, lembra aqui, ó, vou fazer um balãozinho da memória, jogo rápido. Quem oxida perde elétron, o NOx aumenta. Então, e quem reduz recebe esse elétron e o NOx diminui. Quem reduz recebe elétron e o NOx diminui. Guarda isso, por favor, por favorzinho. Quem oxida perde elétron, NOx aumenta e quem reduz recebe elétron, NOx diminui. Guarda isso, tá? Porque veja aqui, ó, o H+, ele tá ganhando elétron. Então, da esquerda para a direita, eu estou vendo a redução. E da esquerda para a direita, o H2 perde elétron. Então, da direita para a esquerda, eu vejo a oxidação. O potencial é zero para os dois sentidos, tá? E é por isso que nós temos o potencial de redução e o potencial de oxidação. Um clássico da prova do Enem. Tá? O Enem adora isso, galerinha. O potencial de redução é quem tem maior potencial de redução, mais sofre redução, maior é o caráter oxidante. Então você tem potencial para ser aprovado, você tem potencial para tal tarefa, isso vai acontecer, você vai ser aprovado, essa tarefa vai acontecer, eu acredito em você. Então você tem potencial para isso, isso vai acontecer. Então quando você tem um potencial de redução, que o prof chamou de ERED, quem tem o maior potencial para reduzir, maior a chance de reduzir. E o potencial de oxidação? Quem tem o maior potencial de oxidação, EOX, maior a chance de oxidar. Quem oxida perde, quem reduz recebe. Então, maior a chance de receber um elétron, quem tem maior potencial de redução. Só que um é o contrário do outro. Então, se eu vou perder elétron, vou perder o elétron para alguém que recebe. Por isso que é sempre comparando, certo? E como um é o contrário do outro, o contrário de receber é perder. Então, o potencial de redução é sempre o de oxidação com o sinal trocado. Veja que o prof trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Ag+, mais um elétron virando Ag. Está ganhando um elétron antes da flecha, guarda isso. Elétron antes da flecha, está ganhando. Esse potencial é de redução, mais 0,80 volts. Esse valor é tabelado em comparação com o nosso potencial do eletrodo de hidrogênio, beleza?
E se eu invertir a reação, eu vou ter agora a prata perdendo elétron. Veja que trocou o sinal. Esse é o potencial de oxidação. Professorzinha! Oi. Se por um acaso eu multiplicar aqui por 2, tá? Eu multiplico o potencial por 2 também? Não! Você não multiplica o potencial. Você teria o dobro de prata, o dobro de elétron, mas o potencial não multiplica. Não depende da quantidade. Beleza, galera? O potencial é específico do elemento, não da quantidade do elemento. Fechou? Guarda isso. Muita gente comete esse erro lá na aula de pilhas que veremos na sequência aqui do canal da nossa playlist. Boa? Show! Esse potencial eletroquímico, então, vai dizer para a gente se uma espécie tem potencial para reduzir e oxidar. Quando eu comparo as duas, eu vou comparar a diferença de potencial, a nossa DDP, ΔE. É só você fazer, segundo a IUPAC, tá? A DDP é o potencial de redução de quem reduz menos o de redução de quem oxida. Veja que os dois são potenciais de redução. Então, quando eu vou comparar, fazer a DDP, você faz os dois de redução, de quem reduz menos quem oxida. Se a tua DDP der um valor positivo, a tua reação é espontânea. Veremos na aula de pilhas. Se a tua DDP for negativa, é não espontânea. Veremos na aula de eletrólise. E se der igual a zero, um equilíbrio químico acontece. Isso a gente se aprofunda mais em aulas que a gente tem dentro da plataforma, em aulas que o prof faz extra aqui em lives para vocês, tá bom? Mas o prof trouxe um exemplo. Ó, eu trouxe os potenciais de redução da prata e do cobre. A prata é mais 0,80 e o cobre é mais 34 volts. Só antes da gente ver aqui os desenhinhos, olha só que interessante. Você só de olhar, você percebe que o potencial de redução da prata é maior que o potencial de redução do cobre? Então, em comparação, se eu deixar esses caras um próximo ao outro, como a prata tem um potencial maior, a chance da prata reduzir é maior do que a do cobre. Certo? Mas, prof, como que eu sei qual é a parte reduzida? A parte reduzida é depois da flecha. E a parte oxidada é antes da flecha. Então, se você tem aqui, ó, por exemplo, um frasquinho onde o cobre está mais 2 e a prata está 0, a prata está aqui já reduzida e o cobre está aqui oxidado. Para que aconteça a reação, a prata tem que mudar de estado. Então, a prata teria que oxidar e o cobre teria que reduzir. Para que ocorra essa reação, para que tenha alguma mudança, a prata que está 0, que é sólida, tem que virar prata mais e perder o elétron. E o cobre que está mais 2 tem que receber elétron, tem que reduzir. Vamos ver se isso acontece naturalmente, espontaneamente. Faz o potencial de quem reduz menos o potencial de quem oxida. Quem tem que reduzir para a reação ocorrer? O cobre, 0,34 volts. Menos da fórmula, o potencial de quem teria que oxidar. Quem teria que oxidar era a prata. Fazendo a matemática, deu um valor negativo. Se deu um valor negativo, quer dizer que é uma reação que não espontânea. Então, se eu colocar uma barra de prata dentro do cobre, da solução de cobre, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Agora, se eu coloco uma barra de cobre dentro de uma solução que contém íons prata, para essa reação acontecer, o cobre tem que vir para a esquerda, tem que virar cobre mais 2 para mudar, tem que acontecer uma transformação. E a prata que está mais, tem que ir para a direita, tem que reduzir. Então, para que ocorra reação nesse potinho, o cobre tem que oxidar e a prata tem que reduzir. Então, o que você está prevendo se a reação vai acontecer ou não? Fazendo a matemática, você vai ver que o potencial dá positivo. Então, se você colocar uma barra de cobre dentro de uma solução de prata, você vai ver o que nós chamamos de reação acontecendo. Você deve ter visto já aí pela internet a reação que nós chamamos reação do pinheirinho de Natal, onde eles colocam um fio de cobre dentro de um potinho. O prof vai gravar e vai postar depois no Insta para vocês verem. Beleza, galerinha? Show?
Legal, meu povo. Então, tá aí bonitinho para você o nosso potencial de redução e oxidação, como que eu uso. Ai, prof, muito confuso isso aqui, cai muito no Enem. Galera, nas provas de Enem de outros vestibulares, tá? Ele não fica pedindo se acontece espontaneamente ou não. A maior parte das questões vai te cobrar onde eu uso o potencial eletroquímico. Nós temos três usos para o potencial eletroquímico. Para a proteção catódica, para pilhas e para a eletrólise. Então guarda, porque aqui eu te explico agora a proteção catódica, tá? E depois, na próxima aula, a pilha e depois a eletrólise. Fechado? Então olha só, a proteção catódica, o principal esquema, ó, pode colocar coração, hashtag, estrelinha, asterisco. Se tu tiver aquele marca-texto que brilha no escuro, sabe aquele marca-texto que brilha no escuro, que tu usa, aí tu fecha o caderno, parece que tá saindo uma luz de dentro, uau, né? O marca-texto que brilha no escuro, o metal de sacrifício é o que mais vai aparecer em provas. Guarde, o metal de sacrifício, olha o nome, ele se sacrifica, ele se oxida, ele corrói para proteger o outro metal. Ai, que bonito, que romântico. Pois é, tá? O metal de sacrifício, ele é usado para proteger um outro metal. Esse metal de sacrifício, ele tem ou é um metal que tem um baixo potencial de redução ou um elevado potencial de oxidação. Então ele oxida para proteger outro material. Oxida para proteger outro metal. Nós vemos muito isso, galera, em algumas estruturas metálicas, né? Por exemplo, um navio, né? Se pegar um navio aqui, ó. O professor tá parecendo um barquinho. E lá vai o meu amor. Lá vai o meu amor. Assim, desculpa, não sou o Michel Teló, tá? Eu tenho aqui, ó, um navio. Vamos fazer parecer um navio. Olha lá, ó. Ah, bicho. Ó. Poucas pessoas entendem essa referência nos dias atuais. Tá aqui meu navio. O meu navio é feito de ferro. Tá? O ferro tem um potencial de redução de menos 0,44 volts. Teoricamente, é para o ferro do meu navio oxidar quando entra em contato com o oxigênio e os sais que facilitam o transporte de elétron dentro d'água. Então era para a hora que o barco caísse, ele já começasse a oxidar, a corroer, a enferrujar. Por que isso não acontece? Duas aplicações que a gente tem. Primeiro, a tinta. A gente pinta para que a água e o oxigênio não entrem em contato com o casco do navio. E outra ação que a gente faz é colocar placas de um metal de sacrifício colado aqui no nosso navio, geralmente zinco. O zinco, galera, vai ter um potencial de redução, não sei se tá bom para enxergar ali, depois você coloca o feedback pro prof nos comentários se dá para enxergar bem o laranja, tá? O zinco, o potencial dele é menos 0,76 volts. É um potencial menor que o menos 0,44. Ou seja, o zinco tem um potencial de redução menor, ele oxida. E aí, com o passar do tempo, o que vai acontecer? O zinco é que oxida, vai corroer. Coloca esse sinônimo para oxidação, corrosão. Então você vai ver ele assim, ó, corroendo. Meu Deus, prof, o que acontece? De tempos em tempos eu vou lá e coloco outra chapa de zinco aí e eu consigo ter o casco ficando o quê? Intacto. Certo? Onde mais a prova do Enem vai colocar isso? Em tubulações, galera. Eles colocam lá a tubulação feita de ferro. Qual é o metal mais indicado para proteger esse ferro? Tem que deixar em contato. Qual que é o mais indicado para fazer a proteção? O mais indicado é aquele que tem o menor potencial de redução. Um clássico do Enem. Ele te dá o potencial do ferro, e aí te dá 5 opções
de material para você escolher qual deve ser usado aqui. Qual eu devo usar para proteger? Um que tem um potencial de redução que menor. Show? Tranquilo? Boa, galerinha. Deixa o seu feedback, me diz o que você achou dessa aula e a gente volta na próxima semana com mais uma aulinha. Até, galera. Valeu. Tchau, tchau.